A verdade pode ser devastadora, especialmente quando se trata de relações humanas. Você já se sentiu, apesar de seus esforços incansáveis, que alguém importante simplesmente se afastou? Essa sensação de vazio, aquela intuição penetrante que diz que algo já não é o mesmo, se esconde nas profundezas do nosso ser. Desde pequenos, aprendemos a desejar amor, a buscar aquela conexão que nos faça sentir completos. Contudo, muitas vezes nos apegamos a pessoas que, na realidade, já escolheram seguir caminhos diferentes. É como se, sem perceber, acreditássemos que se insistíssemos o suficiente, se demonstrássemos nosso valor da maneira certa, essa pessoa voltaria a nos olhar da mesma forma. Mas a realidade, crua e reveladora, mostra que quando alguém deixa de te amar, os sinais não se ocultam. Eles se manifestam em cada silêncio frio, em cada gesto distante, na energia que muda repentinamente. Imagine que cada palavra, cada pausa, cada olhar, se transforma em uma mensagem sutil de despedida, um sussurro do inconsciente que te impede de se enganar. A mente consciente, na tentativa de nos proteger, cria razões, desculpas e justificativas, enquanto, lá no fundo, reside uma verdade inescapável. Essa voz interior, que muitas vezes ignoramos por medo do que é doloroso, fala através de sensações intensas e emoções avassaladoras. Quando você sente aquele desconforto, um arrepio inexplicável ao receber uma resposta distante, ou ao notar que a conexão se esvai, é o inconsciente revelando sua sabedoria. Em vez de dar ouvidos a esses sinais, frequentemente os ignoramos, temerosos de encarar o fato de que o que tanto desejamos já não é correspondido. O medo da rejeição, de não ser o suficiente, de ser abandonado, se transforma em um ímã para a nossa resistência. Negamos a possibilidade de que alguém possa deixar de nos amar, porque essa ideia nos confronta com nossas próprias inseguranças e feridas profundas. A mente luta contra a realidade, tentando se agarrar a uma ilusão de perfeição que sabemos lá no fundo ser inatingível. Nessa batalha interna, esconde-se uma grande verdade. Quando alguém deixa de te amar, o que realmente está em jogo é a sua própria identidade, aquela parte que precisa ser reconhecida e amada sem depender da aprovação externa. As relações não são meras transações de emoções. Elas refletem nossa própria capacidade de nos amar e de nos aceitar. A frieza em uma resposta, aquele vazio que se instala quando a chama se apaga, são ecos que ressoam na alma, lembrando-nos de que o amor não pode ser forçado nem implorado. Existe uma sabedoria ancestral tão poderosa quanto sutil que nos convida a ouvir o que o inconsciente tenta nos dizer por meio de cada sensação, cada intuição. Essa voz interior que alerta que algo mudou, que a energia já não vibra da mesma forma, é o primeiro indício de uma verdade inescapável. O amor autêntico nunca deve ser implorado, e quando alguém já não te escolhe, é hora de olhar para dentro. Nesse instante, ao finalmente se confrontar com a realidade, a dor se transforma em um espelho. Ela reflete suas próprias expectativas, aquilo que talvez te impeça de enxergar que o verdadeiro valor reside em você e não na aprovação alheia. Ao aceitar essa verdade, você embarca em uma jornada de autoconhecimento e libertação, um caminho que, embora incerto e por vezes aterrorizante, te conduz a descobrir uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. O processo não é imediato e, a princípio, o vazio pode parecer insuportável, como se uma parte essencial de você tivesse sido arrancada de repente. Contudo, nesse silêncio avassalador, uma nova realidade começa a emergir, onde a ausência se transforma no espaço sagrado para a transformação. Cada instante em que você ignora essa voz interior é um lembrete de que o amor próprio é a base de toda conexão genuína. Pois, quando alguém deixa de te amar, não é apenas o afeto que se vai, mas também se abre a porta para que você se reencontre, redescobrindo aquela centelha interior que sempre esteve ali,
esperando para ser reacendida. É nesse ponto de ruptura que se percebe que o verdadeiro desafio não é reter quem se afasta, mas aprender a soltar, aceitar que o que não é mais para você simplesmente se vai. A resistência a essa aceitação gera uma luta interna que, ao invés de promover a cura, só prolonga o sofrimento. A intriga está na pergunta incessante: o que você fará quando perceber que alguém já não vibra no mesmo ritmo? Essa interrogação paira no ar, marcando o início de uma jornada em que cada batida do coração e cada pensamento se transformam em um passo rumo a uma transformação profunda. É o começo de uma história em que a dor se torna mestre, e em que cada despedida, por mais dolorosa que pareça, abre a porta para a promessa de um novo amanhecer. A jornada rumo à aceitação se mostra sinuosa e repleta de desafios. Nesse labirinto de emoções, cada conversa hesitante e cada silêncio prolongado parecem intensificar a sensação de perda. Você trilha um caminho sombrio, onde cada passo é marcado pela incerteza e pelo eco de um amor que lentamente se esvai. Naquela noite, ao se sentar sozinho, o ambiente se enche de uma tensão quase palpável. O quarto se transforma em um palco, onde as sombras dançam ao ritmo da sua ansiedade. Enquanto a luz tênue se infiltra pelas cortinas, você percebe que cada canto te remete ao que um dia foi e, ao mesmo tempo, ao que agora se perdeu. Essa dualidade se apresenta como uma batalha interna, um conflito silencioso entre o anseio de manter o que se foi e o impulso irresistível de buscar algo mais autêntico em você mesmo. Sempre que você tenta justificar o distanciamento, sua mente o arrasta para um emaranhado de pensamentos contraditórios. Você se pergunta se, por acaso, não cometeu erros, se talvez com uma palavra ou gesto poderia reverter aquela frieza que parece ter se instalado de vez. No entanto, lá no fundo, uma voz sussurra que nem sempre se trata de mudar ou lutar contra o inevitável. Há forças em jogo que escapam ao controle consciente. Essa voz, por vezes imperceptível, o incita a observar atentamente cada detalhe. O leve tremor no olhar, o tom quase imperceptível de indiferença em cada resposta e aquele súbito arrefecimento do ambiente, como se o próprio ar se tornasse mais frio e distante. A tensão vai crescendo à medida que você se afunda em um mar de dúvidas e reflexões. Você se recorda dos momentos em que palavras se transformaram em gritos silenciosos, dos instantes em que os silêncios se prolongaram além de qualquer desculpa plausível. A incerteza o prende, e nessa armadilha você se questiona se, em meio a tanto desconforto, ainda haveria uma chance para uma reconexão genuína. Porém, a cada tentativa de reacender a chama do passado, você descobre que algo se quebrou irremediavelmente. A magia que um dia sustentou a união se dissipou, deixando para trás um rastro de nostalgia e uma dor surda que parece ressoar em cada fibra do seu ser. Nesses momentos, a mente se torna um palco de indagações. Por que insistir em reter o que já se foi? Por que, mesmo diante de evidências incontestáveis, você se apega à esperança de que as coisas possam voltar a ser como antes? A resposta, tão evasiva quanto perturbadora, se oculta nas palavras de antigos conselhos e na sabedoria de quem já percorreu caminhos similares. Sua intuição diz que há um aprendizado profundo em cada despedida, que cada passo rumo à aceitação é um degrau para uma transformação interior. Contudo, esse percurso não está isento de tropeços. Cada avanço vem acompanhado de uma batalha interna, de uma resistência que se manifesta em forma de auto-engano e justificativas que, ao invés de curar, apenas prolongam o sofrimento. A tensão atinge seu ápice quando você percebe que, apesar de todos os esforços para manter vivo o que se desvanecia, a realidade se impõe com uma contundência que nem a esperança nem o desejo conseguem contrariar. É nesse ponto de ruptura, quando cada conversa se torna mecânica e cada encontro perde o brilho de outrora, que a verdade se torna inescapável. Você sente no íntimo uma pressão crescente,
como se uma força invisível o impulsionasse a encarar a situação de frente, a aceitar que o amor não se implora nem se força, que cada batida sincera deve vir de um coração que se escolhe. Ao se afundar nesse abismo emocional, a tensão se transforma num eco dos seus próprios medos. Cada dúvida, cada pergunta sem resposta, convida você a explorar os recantos mais profundos de si, a descobrir o que realmente valoriza e a reconhecer que, às vezes, o maior ato de amor é deixar ir o que não está mais alinhado com seu ser. É em meio a essa tempestade de emoções que você começa a notar pequenos indícios de mudança. Uma sensação de alívio que se infiltra na penumbra, uma luz tênue que anuncia que, apesar da dor, existe a possibilidade de renascer. O desenvolvimento dessa trama interna arrasta você para um estado em que o conflito entre o que foi e o que pode ser se intensifica cada vez mais. A narrativa da sua vida se transforma em uma sucessão de reviravoltas inesperadas, onde cada decisão, cada pensamento, carrega a marca indelével da constante batalha entre o apego e a libertação. A tensão se manifesta em cada palavra não dita, em cada gesto que outrora passava despercebido, mas agora assume um significado revelador. É como se o universo, em sua infinita sabedoria, conspirasse para mostrar que a verdadeira essência do amor reside na autenticidade e na capacidade de se reinventar, mesmo quando parece que tudo está perdido. Conforme você avança por esse caminho, o ambiente se enche de uma carga emocional que desafia qualquer explicação lógica. A incerteza se torna sua companheira inseparável e a cada pausa, a cada respiração, você sente que se aproxima de um ponto de inflexão crucial. Essa tensão, tão palpável e ao mesmo tempo tão enigmática, anuncia a vinda de uma revelação que promete transformar para sempre sua percepção do amor e de si mesmo. O clímax chega de maneira inesperada, quando o murmúrio das dúvidas se transforma num estrondo que não pode ser ignorado. Em meio à confusão e à tensão acumulada, irrompe uma revelação que corta a incerteza como um raio na escuridão. No exato instante em que você acreditava que todos os sinais haviam se perdido no eco do silêncio, uma verdade arrebatadora invade sua consciência. O que você vinha perseguindo não passava de uma sombra, uma ilusão que o impedia de enxergar a clareza do seu próprio ser. Essa revelação se apresenta como uma descarga elétrica, um lampejo de luz que ilumina os recantos mais obscuros do seu interior e o obriga a enfrentar o que você tanto temia. A possibilidade de renascer sem depender do que já se foi. É nesse momento que você compreende que o verdadeiro clímax não reside em tentar reter o imutável, mas em abraçar o poder transformador da mudança. A luta interna se dissolve numa mistura intensa e contraditória de emoções. Medo, libertação, dor e, acima de tudo, a certeza de que cada despedida carrega em si a semente de um novo começo. A tensão que mantinha cada batida do seu coração em suspenso se converte na força propulsora de uma transformação que o eleva acima da aparente desolação. A essência de tudo o que foi vivido se concentra nesse ponto culminante, onde cada experiência dolorosa adquire um significado vital e cada sinal, por mais insignificante que pareça, revela-se como parte de um intricado mapa rumo à sua verdadeira identidade. Nesse exato momento, parece que o tempo para, e cada pensamento, cada emoção se condensam numa revelação de quase dimensão divina. A dualidade entre o que você foi e o que é se enfrenta num duelo silencioso. E nesse choque de realidades, a verdade emerge com uma clareza surpreendente. A introspecção transforma-se num espelho que reflete não só seus medos, mas também sua inabalável capacidade de se reinventar. A imagem que se projeta é tão impactante que se torna impossível ignorá-la. Dentro de você reside um potencial latente, uma energia pura e vital,
que só pode se manifestar quando você se liberta das correntes do apego e aceita a transformação que o universo propõe. Cada instante de dúvida, cada momento em que você se resistiu a aceitar a realidade, revela-se agora como parte de um processo muito maior. É como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem num design perfeito, mostrando que a dor, outrora parecida com algo insuperável, era na verdade o prelúdio de um despertar. A revelação se desdobra diante dos seus olhos em forma de metáforas vívidas e sensações palpáveis. A brisa que acaricia sua pele, o murmúrio da chuva durante a noite, o silêncio cúmplice que o envolve num manto de serenidade. Tudo conspira para lembrá-lo de que cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, o conduziu a este exato instante de autoconhecimento. A intensidade desse clímax pulsa em cada fibra do seu ser. E nesse cruzamento de caminhos, a pergunta que antes o atormentava ganha um novo significado. O que você fará agora que descobriu a verdade oculta na dor e na despedida? A resposta, embora ainda envolta em mistério, oferece uma perspectiva libertadora. É no ato de soltar que reside sua verdadeira fortaleza. É na aceitação do inevitável que germina a semente da esperança. Com cada palavra não dita e cada lágrima derramada, a revelação se torna mais contundente, lembrando-o de que o amor verdadeiro não precisa ser forçado, mas flui naturalmente quando você permite que sua essência brilhe sem reservas. O clímax emocional se transforma num ponto de inflexão, onde a realidade despida-se de suas camadas ilusórias e se apresenta em sua forma mais pura e autêntica. A batalha interna se suaviza diante da certeza de que cada experiência foi um mestre silencioso e que a libertação chega quando você aprende a reconhecer e honrar seu próprio valor. Nesse instante de revelação, a tensão acumulada se dissipa, abrindo espaço para um novo sentimento, o de ser inteiramente você, sem máscaras, sem a necessidade de se agarrar a um passado que não mais o define. A transformação se assemelha a um renascer, uma explosão de luz na escuridão que o convida a caminhar rumo a um futuro em que cada passo é uma escolha consciente de amor próprio. Ao longe, vislumbra-se a possibilidade de um horizonte renovado, onde as feridas do passado se transformam em cicatrizes que contam a história da sua resiliência. Essa imagem, tão poderosa e ao mesmo tempo tão delicada, o lembra de que a dor é passageira e que em cada despedida há a promessa de um renascimento. A revelação se instala no seu coração, impulsionando-o a deixar para trás as amarras do ontem e a confiar que o aguarda é uma versão de si mesmo mais plena e autêntica. O eco de palavras de sabedoria ressoa em sua mente, sussurrando que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar o sofrimento em uma força vital que o impulsione adiante. O clímax chega de maneira inesperada, quando o murmúrio das dúvidas se transforma num estrondo que não pode ser ignorado. Em meio à confusão e à tensão acumulada, irrompe uma revelação que corta a incerteza como um raio na escuridão. No exato instante em que você acreditava que todos os sinais haviam se perdido no eco do silêncio, uma verdade arrebatadora invade sua consciência. O que você vinha perseguindo não passava de uma sombra, uma ilusão que o impedia de enxergar a clareza do seu próprio ser. Essa revelação se apresenta como uma descarga elétrica, um lampejo de luz que ilumina os recantos mais obscuros do seu interior e o obriga a enfrentar o que você tanto temia. A possibilidade de renascer sem depender do que já se foi. É nesse momento que você compreende que o verdadeiro clímax não reside em tentar reter o imutável, mas em abraçar o poder transformador da mudança. A luta interna se dissolve numa mistura intensa e contraditória de emoções. Medo, libertação, dor e, acima de tudo, a certeza de que cada despedida carrega em si a semente de um novo começo. A tensão que mantinha cada batida do seu coração em suspenso se converte na força propulsora de uma transformação que o eleva acima da aparente desolação.
A essência de tudo o que foi vivido se concentra nesse ponto culminante, onde cada experiência dolorosa adquire um significado vital e cada sinal, por mais insignificante que pareça, revela-se como parte de um intricado mapa rumo à sua verdadeira identidade. Nesse exato momento, parece que o tempo para e cada pensamento, cada emoção se condensam numa revelação de quase dimensão divina. A dualidade entre o que você foi e o que é se enfrenta num duelo silencioso. E nesse choque de realidades, a verdade emerge com uma clareza surpreendente. A introspecção transforma-se num espelho que reflete não só seus medos, mas também sua inabalável capacidade de se reinventar. A imagem que se projeta é tão impactante que se torna impossível ignorá-la. Dentro de você reside um potencial latente, uma energia pura e vital que só pode se manifestar quando você se liberta das correntes do apego e aceita a transformação que o universo propõe. Cada instante de dúvida, cada momento em que você se resistiu a aceitar a realidade, revela-se agora como parte de um processo muito maior. É como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem num design perfeito, mostrando que a dor, outrora parecida com algo insuperável, era na verdade o prelúdio de um despertar. A revelação se desdobra diante dos seus olhos em forma de metáforas vívidas e sensações palpáveis. A brisa que acaricia sua pele, o murmúrio da chuva durante a noite, o silêncio cúmplice que o envolve num manto de serenidade. Tudo conspira para lembrá-lo de que cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, o conduziu a este exato instante de autoconhecimento. A intensidade desse clímax pulsa em cada fibra do seu ser. E nesse cruzamento de caminhos, a pergunta que antes o atormentava ganha um novo significado. O que você fará agora que descobriu a verdade oculta na dor e na despedida? A resposta, embora ainda envolta em mistério, oferece uma perspectiva libertadora. É no ato de soltar que reside sua verdadeira fortaleza. É na aceitação do inevitável que germina a semente da esperança. Com cada palavra não dita e cada lágrima derramada, a revelação se torna mais contundente, lembrando-o de que o amor verdadeiro não precisa ser forçado, mas flui naturalmente quando você permite que sua essência brilhe sem reservas. O clímax emocional se transforma num ponto de inflexão, onde a realidade se despede de suas camadas ilusórias e se apresenta em sua forma mais pura e autêntica. A batalha interna se suaviza diante da certeza de que cada experiência foi um mestre silencioso e que a libertação chega quando você aprende a reconhecer e honrar seu próprio valor. Nesse instante de revelação, a tensão acumulada se dissipa, abrindo espaço para um novo sentimento. O de ser inteiramente você, sem máscaras, sem a necessidade de se apegar a um passado que não mais o define. A transformação se assemelha a um renascer, uma explosão de luz na escuridão que o convida a caminhar rumo a um futuro onde cada passo é uma escolha consciente de amor próprio. Ao longe, vislumbra-se a possibilidade de um horizonte renovado, onde as feridas do passado se transformam em cicatrizes que contam a história da sua resiliência. Essa imagem, tão poderosa e ao mesmo tempo tão delicada, o lembra de que a dor é passageira e que em cada despedida há a promessa de um renascimento. A revelação se instala no seu coração, impulsionando-o a deixar para trás as amarras do ontem e a confiar que o que o aguarda é uma versão de si mesmo mais plena e autêntica. O eco de palavras de sabedoria ressoa em sua mente, sussurrando que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar o sofrimento em uma força vital que o impulsione adiante. No silêncio que segue a tempestade emocional, o desfecho se apresenta não como uma despedida amarga, mas como o renascer de uma nova versão de você. A transformação surgida de cada lágrima,
de cada suspiro de resignação se torna a chave que abre a porta para um futuro repleto de possibilidades. É nesse exato instante que você compreende que, embora o amor tenha se ido, ele jamais definiu seu valor, e que a verdadeira força reside no poder de se reinventar. A luta por reter algo que já se desfez se dissolve diante da clareza de saber que sua felicidade sempre esteve em suas mãos, na capacidade de escolher o seu próprio caminho sem depender da aprovação dos outros. Esse renascer se sente como uma brisa fresca que dissipa a poeira das antigas feridas, revelando um horizonte onde cada experiência vivida o preparou para o que virá. Ao olhar para trás, você reconhece que cada momento de dor foi, na verdade, um mestre silencioso, um convite para redescobrir sua essência e valorizar a autenticidade do seu ser. A conexão que um dia pareceu inabalável se transforma em uma memória que já não pesa, mas ilumina o caminho para uma nova etapa, onde o amor próprio se sobrepõe à necessidade de aprovação externa. É o momento em que você decide que nada é mais valioso do que recuperar a paz interior, e nesse processo, deixar para trás os grilhões do que já não lhe serve. Cada passo rumo ao futuro é marcado por uma determinação inabalável. O poder de se libertar da ilusão de controle, de entender que o universo sempre reserva um plano melhor para você. Ao deixar para trás o peso das expectativas e a luta incessante para se encaixar em um molde alheio, você começa a ver como cada despedida, por mais dolorosa que tenha sido, foi o prelúdio de uma metamorfose. A melancolia se transforma em gratidão pelo que foi vivido, e na certeza de que o que o espera é um caminho repleto de autenticidade e luz. Não há mais apego às sombras de um passado que impedia seu crescimento. Em vez disso, você se abre para a promessa de um amanhã em que cada batida do seu coração se alinha com a sua verdade. Nessa nova etapa, o vazio deixado pela ausência se converte num espaço sagrado onde florescem a criatividade, a paixão e a liberdade. É o momento de se reconstruir com as peças que a vida lhe ofereceu, de transformar cada cicatriz em uma história de superação e de olhar para o futuro com a convicção de que o melhor ainda está por vir. A energia antes consumida em esperar por respostas se redireciona para a construção de um eu mais íntegro, capaz de reconhecer seu próprio valor sem precisar de validação externa. Afinal, o verdadeiro amor começa por amar a si mesmo. A lição final se impõe com uma força que quebra o silêncio. Quando você deixa de tentar convencer os outros do seu valor, descobre que a liberdade é um direito seu. Cada dia se transforma em uma nova oportunidade para viver intensamente, para explorar seus sonhos e se conectar com aquela parte de você que estava oculta sob camadas de insegurança e expectativas alheias. A dor do passado se dissipa gradativamente, deixando um rastro de luz que guia seus passos rumo à compreensão de que a verdadeira conexão não se baseia na necessidade de reter, mas no ato de soltar e confiar no fluxo natural da vida. Agora, neste novo amanhecer, a vida se apresenta como uma tela em branco, esperando ser pintada com as cores da sua autenticidade, paixão e amor próprio. As cicatrizes que antes o faziam duvidar se transformam em medalhas de honra, símbolos de uma batalha interna vencida, que lhe permitiram renascer com mais força e clareza. A cada decisão consciente de deixar ir o que não o nutre, você abre espaço para relações que realmente somem ao seu crescimento, para conexões baseadas no respeito e na energia recíproca. O fechamento dessa história não é um fim, mas o início de uma jornada rumo a si mesmo, a possibilidade de viver em sintonia com seus próprios desejos e necessidades. É a oportunidade de recordar que a paz e a felicidade jamais dependeram da presença de outra pessoa, mas sempre estiveram latentes dentro de você, aguardando o momento em que decidisse reivindicar seu poder. Ao olhar para o futuro, você não o faz mais com a melancolia de quem perdeu algo, mas com a empolgação de quem sabe que cada experiência o preparou para ser mais autêntico.
amar com mais intensidade e viver sem medo da solidão. No eco final dessa transformação, fica uma pergunta que ressoa com a força da verdade. O que você fará agora que entende que o amor verdadeiro se manifesta na liberdade de ser você mesmo? A resposta surge lá do mais profundo, lembrando-o de que cada despedida o impulsiona para um encontro mais genuíno consigo mesmo, um reencontro com aquela parte que ansiava por ser reconhecida e valorizada. O caminho da libertação é desafiador, sem dúvida, mas também é o mais gratificante, aquele que o conduz a um estado de plenitude e paz interior, onde nada, nem ninguém, pode apagar sua luz. Confie que, ao deixar ir o que não mais vibra com você, estará abrindo espaço para que o universo o surpreenda com novas oportunidades e relações genuínas. Nessa libertação, você descobrirá que a verdadeira magia da vida reside na capacidade de se reinventar, de aprender com cada experiência e de encontrar em si mesmo a fonte inesgotável de amor e força. E quando, em silêncio, o eco do seu coração se alinhar com a melodia do universo, você saberá que encontrou o caminho para a paz, para uma vida na qual cada fim se transforma no prelúdio de um renascimento glorioso.